O vídeo de hoje é sobre leituras no mês, as de março, mas daqui a pouquinho tem de abril também. Oi gente, eu sou a Nini e hoje eu tô aqui pra começar a maratona de vídeos atrasados aqui do estante da Nini. Eu resolvi então escolher leituras de março pra publicar antes da de abril, né, pra ter aí uma ordem cronológica, e também porque a gente tá no comecinho de maio, então não fica tão longe assim, embora eu gostaria de ter gravado ainda em abril, mas tudo bem, eu vou contar pra vocês o que eu li em março. Foi um mês muito bom, foi um mês que eu li bastante no Kindle, li bastante livro físico e também assisti séries e alguns filmes, então no geral foi um mês bem produtivo e também porque eu consegui assim organizar a casa e trabalhar e deu tudo certo, então espero que se repita por mais tempo e se vão começar. A primeira leitura que eu concluí em março foi As Duas Torres do Tolkien. Vocês sabem que eu estou um pouquinho decepcionada, ou não, tô contando agora, com o meu diário de leitura, porque eu ainda não consegui concluir O Senhor dos Anéis e não consegui falar sobre o Retorno do Rei por aqui, mas concluí As Duas Torres, já tem todos os vlogs sobre cada uma das etapas, né, da forma que eu dividi essa leitura, e também sobre o filme, como foi a experiência de assistir a adaptação do Peter Jackson. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o marcador do diário de leitura de O Senhor dos Anéis, para quem tiver interesse acompanhar por lá os vídeos que eu publiquei até agora, e vamos torcer para que em breve eu consiga falar sobre o Retorno do Rei por aqui. Aqui no Kindle eu li 2 e-books na sequência, um deles chama 49 Dicas Fabulosas de Economia Doméstica, e foi um e-book que eu achei legal. A maioria das dicas eu já conhecia, eu já tinha visto em outros livros, né, em outros e-books, em outros posts de blog, vídeos aí pela internet, mas algumas dicas eu não conheci e foi legal porque alguns hábitos a gente demora um pouquinho para adquirir, então é sempre bom ficar lendo assim coisas que façam a gente se motivar e lembrar de que é preciso ter um pouquinho de paciência para que um novo hábito, né, seja incorporado na tua vida, na nossa vida. Então eu tô tentando aí ainda ser um pouquinho mais organizada, mas valeu a pena. E o Elixir da Longa Vida é um livro do Balzac, eu achei bem interessante. Eu li pouca coisa do Balzac, mas A Mulher de 30 Anos está na minha meta, então resolvi começar assim por algumas histórias que tem disponível de graça lá na Amazon, e para me familiarizando assim como é a narrativa dele, como é o texto dele, mas foi interessante. Ainda não sei muito bem o que pensar sobre Balzac, mas foi interessante começar. Depois eu concluí Eragon, do Christopher Paolini. Esse livro saiu na minha TBR já tem algum tempinho, eu demorei para ler, né, recentemente é que eu comecei a bombar mais a TBR e ler mais rápido os livros que eu tirava de lá. Adorei, gente, eu deixei tanto tempo esse livro na minha estante que quando eu li eu fiquei pensando, poxa, eu já devia ter concluído essa quadrilogia há muito tempo. Em breve eu quero pegar as sequências, provavelmente quando eu refazer a minha TBR jar eu vou incluir a sequência de Eragon lá, caso não tenha pegado para ler ainda, mas gostei muito da experiência e em breve eu vou falar sobre Eragon no estante da Nini. Então comenta aqui embaixo se de repente tu quer também uma versão em vídeo, se não eu faço um texto lá no blog falando como foi essa experiência de leitura, mas eu gostei e recomendo. Depois eu li Eliot Allagash, Diário de um Ex-Perdedor, do Simon Rich. Eu adorei esse livro, foi mais um dos casos de livros que eu nunca vi ninguém falando, nunca vi na internet em lugar nenhum. Encontrei no bazar, gostei da capa, li a sinopse, fiquei apaixonada e realmente gostei muito dessa leitura. É um livro jovem que tem um tema bem interessante, que é basicamente um desvio de personalidade, ou criar aqui uma figura completamente extravagante para esquecer o comum de antes. Então a gente tem 2 personagens principais aqui, o Eliot e o Seymour. O Eliot é herdeiro da família mais rica dos Estados Unidos, eles têm patente sobre papel, então assim, eles sempre foram ricos, desde que o tataravô dele lá inventou o papel, a fórmula que deu início a tudo. E o Seymour é um garoto normal da escola, não faz parte de nenhum grupo, não é muito zoado, mas ele é meio que indiferente, sabe? As pessoas não dão muita bola pra ele. E quando o Eliot vai estudar na escola do Raymor, ele tem como um projeto tornar o Raymor popular, e a gente vai acompanhar então os anos finais deles de ensino médio e como o Eliot faz certas extravagâncias e como o Raymor permite que ele
faça essa transformação na personalidade dele, mas mais por fora. É bem interessante, eu vou falar sobre esse livro no estante da Nini, com certeza vai ter texto e vídeo pra ele, então fica ligado, já te inscreve pra gente falar mais sobre Eliot Allagash. Depois eu li um livro infantil chamado Gertrude Sabe Tudo, que eu reorganizei a minha estante e eu não consegui lembrar onde eu guardei ele, mas eu vou deixar a capa pra vocês. Foi muito interessante porque esse livro ele tem um final, ao mesmo tempo que é realista, um pouco pessimista, dessa menina que adorava ler e adorava conhecimento quando criança, mas todo mundo boicotou ela ao longo dos anos e ela foi se tornando uma adolescente desinteressada e, diríamos assim, sem muito rumo no mundo. Então ele tem essa visão diferente, né? Que quando a gente não motiva o suficiente uma paixão de uma criança, uma curiosidade dela, ela muitas vezes deixa de lado tudo e fica assim mais ou menos. Achei bem interessante, gostei, recomendo a leitura. É um livro infantil, mas é um livro bem pertinente para adultos também, então vale a pena procurar. Depois eu li O Resgate de Alteia, o segundo volume da série As Quatro Portas do Tesouro, da E. Samuel, e a minha voz tá ficando um pouco esquisita, né? Bom, gente, então eu li O Resgate de Alteia e eu gostei bastante. Quando eu li o primeiro livro, eu tive uma sensação um pouco diferente. Eu achei que algumas referências eram muito relacionadas a outras histórias e esse aqui não, esse daqui eu já consegui. Tá bem no mundo mesmo que a E. Samuel criou. Ela coloca duas personagens femininas bem importantes na história que no primeiro livro não tinha, personagens femininas significativas, né, como personagens principais, então eu gostei muito. A aventura é diferente, o mundo aqui é bem diferente do nosso também. Eu gosto que ela usa a mata como o portal, né, algumas combinações ali na mata que na verdade são um portal para essas portas que levam para outros mundos, né, outras dimensões. Tô gostando bastante, já curiosa pelo que as outras duas portas têm para mostrar aí para os nossos heróis e tomara que tenha agora uma menina daqui, né, da Terra no grupo. Torço para que sim e a gente conversa mais sobre esse livro lá no blog porque eu já fiz post sobre ele, vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. Depois, gente, eu voltei pro Kindle e li Mãe, do José de Alencar, que é uma peça de teatro e simplesmente eu amei. Tanto que eu fiz um post pra ele chamado 3 motivos pra você ler Mãe. É isso, 3 motivos pra você ler Mãe, de José de Alencar. Vou deixar o link aqui embaixo pra quem gosta de clássicos brasileiros ou pra quem gosta do José de Alencar, vale muito a pena. Foi a primeira peça de teatro que eu li de um autor clássico e o Sheik, o cachorro do vizinho, tá participando do vídeo provavelmente. Enfim, voltando para o José de Alencar, vale muito a pena ler essa peça, eu adorei. Mostra assim como essa figura da mãe é ao mesmo tempo que amorosa e contraditória, que a gente pode ver pontos em comuns em todas as mães, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem mães que não sentem muito apreço pelos filhos, enfim. É muito interessante e eu adorei essa história e também eles passam na época da escravatura, então tem algumas questões ali sobre a alforria dos negros e tudo mais, o comportamento mesmo deles, né, em ser livres e o que é que aconteceria depois dessa carta ser entregue, então vale muito, eu recomendo demais essa leitura porque eu adorei. Quase no finalzinho, agora a gente chegamos, quem tá assistindo, a penúltima leitura do mês, que foi O Oráculo, da Catherine Fisher, outro livro que eu não conhecia quase nada, comprei no bazar, adorei a capa e eu gostei dessa história. Eu já escrevi uma opinião sobre ele no estante da Nini. É um livro que se passa no deserto, é um livro que mistura a mitologia grega e egípcia e tem um enredo bem ágil, porque essa história se passa basicamente em 7 dias. Então muita coisa está acontecendo, é um contexto religioso, é um contexto de um espaço religioso dentro de uma comunidade, mas esse espaço é meio que comanda e governa tudo ali. Então, apesar de ser uma história que tem alguns pontos convenientes, porque ela é bem rápida, eu gostei bastante, principalmente também por se passar no deserto, e já tô aí a fim de ler outros livros com esse cenário em breve, com certeza eu vou comentar sobre alguns deles aqui pra vocês. Esse livro é uma trilogia, eu nunca vi as continuações para vender, tem capa diferente com ilustrações diferentes, mas eu espero aí dar uma pesquisada no estante virtual para comprar o 2 e o 3 e continuar lendo essa saga da Catherine Fisher.
E pra terminar, gente, eu li O Astrólogo no Kindle, que é um conto do Machado de Assis. Eu tenho lido muita coisa do Machado de Assis, ainda bem que lá na Amazon tem muita coisa de domínio público. Então todos esses e-books que eu citei dos clássicos, que eu baixei, o Balzac, o José de Alencar, o Machado, acho que o 49 Dicas Fabulosas deve ser e-book gratuito também. Eu vou deixar o link deles lá no post do blog. Então, vou deixar o link do post do blog aqui, e lá no post do blog eu vou deixar os links para a Amazon e também para o Scoob, caso vocês queiram pesquisar e saber mais sobre esses livros e também a opinião de outros leitores, né, diferentes ou em comum com a minha. Então, sempre dá aquela boa conferida no post do blog, porque todos os outros links estão por lá. Bom, gente, então foi isso que eu li durante março e mais, né, os e-books que eu comentei com vocês ao longo do vídeo. Foi um mês muito bom que eu não consegui repetir em abril, apesar de abril ter sido um bom mês de leituras também. Em breve eu já vou postar as leituras de abril aqui pra vocês. Mas eu gostei porque março foi produtivo, eu não tenho lido mais tanto no Kindle, então agora em maio eu quero ver se eu retomo isso e volto a ler algumas coisas em e-book, mas de vez em quando é o que me salva, assim, quando eu não tô muito empolgada pra pegar algum livro físico ou alguma leitura que já está em andamento. É isso, me conta aqui embaixo o que tu leu nos últimos tempos, o que te surpreendeu, se leu algum livro que tu não esperava gostar e gostou muito. Eu acho que no meu caso, a surpresa mesmo do mês foi o Eliot Alaguet, porque realmente é um livro que eu nunca tinha visto nada sobre e que eu tive uma simpatia logo que eu vi a capa, então realmente foi um ótimo livro jovem e uma pena que poucas pessoas ou quase nenhuma pessoa conheça, porque é um tipo de história sobre esse desvio de personalidade que eu achei bem interessante e vou falar mais sobre ele no instante da Nini. Então é isso, obrigada pra quem acompanhou, eu acho que esse vai ser um vídeo um pouquinho longo, né, falei sobre bastante coisa aí e até um pouquinho atrapalhado, já tem um tempinho que eu não gravo leituras, mas é isso, então obrigada pra quem acompanhou até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!